Não existe glamour na fotografia de rua. Eu estava assistindo um vídeo que foi recomendado aqui pelo YouTube de um fotógrafo chamado Trevor Wisecup. E eu fiquei, assim, impressionado. No início eu achei muito interessante, porque ele meio que emula aquele tipo de fotografia do Gary Winogrand, se eu não me engano, é do Bruce Gilden, né? E ele é um cara que vai com flash na cara das pessoas e tal. E eu achei assim curioso, né? E eu fui ali entrando para ver mais coisas sobre esse fotógrafo e eu achei a fotografia dele muito interessante, né? Ele trabalha com uma Leica M6, fotografia analógica. E eu acabei entrando em mais coisas da vida daquele rapaz e tal. E esse vídeo não é tanto sobre o Trevor, né? É mais sobre o que eu penso sobre fotografia de rua. Há muito tempo atrás existiam os grandes fotógrafos, né? Pessoas que fizeram o seu nome na fotografia de rua, como os dois exemplos que eu citei, do Gary e do Bruce Gilden. E tem outros fotógrafos também, tem um fotógrafo japonês, o Daido Moriyama, que eu gosto bastante do estilo de fotografia dele. Eu tenho um perfil de fotografia preto e branco, onde às vezes quando eu vou fazer uma caminhada, algum tempo atrás eu fui muito mais ativo com fotografia de rua e eu resolvi dar uma parada para focar no meu trabalho e tal. E também já até gravei um vídeo a respeito do tema fotografia não é mais como é antigamente, né, fotografia de rua, por causa de processo, né? Eu nunca tomei processo, graças a Deus, mas assim, grandes fotógrafos, eu vou citar o exemplo de um, pelo menos, que eu conheço, o trabalho, né? Que é o Cristiano Mascaro. Esse é um grande fotógrafo, ele fez a sua carreira como mestre, né, em arquitetura, ele professor de arquitetura e também fotógrafo, e ele fez muito sucesso fotografando a cidade de São Paulo, e um cara que é um cara muito culto, muito inteligente, fotografa maravilhosamente bem. E ele numa entrevista, né, eu pude assistir uma entrevista dele na íntegra, ele disse que parou de fotografar na rua por causa de processo, né, porque as pessoas iam nas exposições e se viam nas fotos e processavam ele, né? E ele parou de fotografar gente por causa disso. E aí ele focou só mesmo na arquitetura. Ele ainda fotografa com câmera grande formato, médio formato, de filme, né? Câmera analógica, só que não fotografa mais gente na rua. E esse rapaz, o Trevor, ele vai no mesmo modus operandi dos clássicos da fotografia. Ele vai lá, põe o flash na cara da pessoa, pega aqueles cliques que para quem gosta é muito legal, mas para quem está sendo fotografado não é nada legal, né? O que eu estou querendo fazer nesse vídeo aqui? Convencer você a não fazer, dizer que não pode, tal. Não, faz o que você quiser, tá bom? Eu acho muito interessante quem tem coragem, quem tem desprendimento e quem consegue viver disso, né, que não é o caso de alguns fotógrafos contemporâneos. Geralmente o cara tem uma profissão e faz fotografia de rua por hobby, outro faz para fazer algumas exposições, algumas coisas, mas nada muito pontual, o que é uma tristeza, né, que seria muito legal que esse mercado fosse muito valorizado, mas de uns tempos para cá não é. E não tem glamour nenhum. Esse vídeo em questão que eu estou falando do Trevor, eu vou deixar o link na descrição para você assistir. Eu até ia passar uns trechos dele aqui, mas eu não sei se passa, não sei se não passa. You look amazing. You look amazing. Take pictures of me, bro. What are you doing over here? Take that out of your thing, bro. Whoa, wait, Bro, wait. you can't take pictures of me. What Sure. the fuck are you doing over here? Sure. But listen to me. You never fucking take a picture of somebody like me in your life. You understand? Okay. What the fuck you doing? No final desse vídeo, eles mostram um pouco do conflito que é fotografar na rua. E ele está fotografando a cidade de Nova York. E tem pessoas que ele vira a câmera e a pessoa simplesmente... Oh, o que você está fazendo? O que você está me fotografando? Você está louco? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele se explica e tal. Algumas vezes ele é muito educado, ele aborda a pessoa, ele fala com a pessoa, ele pede a foto.
Mas a grande graça e a sacada da fotografia de rua é essa coisa intrusiva, né? Você fotografar a pessoa de maneira com que a foto seja interessante, que não haja contato visual entre o fotografado e a câmera, né? A grande graça da fotografia da rua é pegar o insólito, né? Aquilo que é cotidiano, da forma mais natural e espontânea possível. Então, o fotógrafo de rua ele tende a não conversar, a não interferir na cena para que aquilo soe e seja visto da forma mais natural possível e, ao mesmo tempo, de forma interessante. E eu concluí também que o fotógrafo de rua, falando bem ali do Trevor mesmo, é que o Trevor ele tem uma fixação pela moda, pelo fashion, pelo vintage, pelo corporativo, sabe? Ele gosta de terno, gosta de gravata, gosta de pessoas que se vestem bem, principalmente pessoas interessantes que vestem roupas longas ou roupas diferentes. Ele tem sim uma inclinação muito grande pelo ser humano, né? Pela a fisionomia, a movimentação do ser humano. Ele não segue um critério muito específico, ele gosta muito de cores, né? Mas ele não segue um critério muito específico. O centro da fotografia dele é o cotidiano do ser humano e com esse requinte de moda, essa coisa meio fashion, né? Que ele não fala sobre isso no vídeo, mas é só você olhar a fotografia dele, você vai entender o que eu estou falando. E eu entendi também que o fotógrafo de rua, ele é um aficionado pelo ordinário, né? Pelo que é comum, pelo que é normal, diga-se de passagem, assim, vamos dar um ponto de entendimento aqui bem nas entrelinhas aqui, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que eu já saí para fazer fotografia de rua e às vezes eu fotografava coisas que qualquer pessoa olha e fala, cara, por quê? Né? E a gente, quando eu digo a gente, eu estou dizendo como fotógrafo, não como fotógrafo de rua, né? A gente tende a olhar as coisas muito diferente do espectador. Porque se você analisar bem fotografia do Bruce Gilden, do Winograd, do Daido Moriyama, do próprio Trevor, entre outros, você vai ver que alguns seguem uma linha daquela fotografia meio que tirada no susto, né? Às vezes fotos com muito grão, fotos com muita nitidez, fotos com flash muito chapado e que isola qualquer traço da fotografia contemporânea quando a gente diz a fotografia popular, né? Vamos dizer assim. O que é uma fotografia popular? Muito filtro, né? Ângulos perfeitos, a luz que ajuda, que suaviza, o F2 que dá aquela veludez na pele, né, que pega a pessoa no melhor ângulo, que se a pessoa é gordinha deixa mais magrinha, se a pessoa é mais magrinha deixa mais fortinha, o ângulo ajuda, né? Então essa fotografia que na verdade a colocação certa não seria nem fotografia popular, mas seria fotografia comercial, que agrada melhor aos olhos. Então a fotografia de rua ela vai na contramão disso aí. Muitas vezes ela não vai mostrar o que é bonito, o que é legal, o que é interessante. Ela às vezes quer mostrar o que é ordinário, o que é simples, o que é comum, o que é, né? E isso, quando eu estou falando de fotografia de pessoas, né? Se a gente entrar em fotografia contemplativa, se a gente entrar em fotografia de arquitetura, em surrealismo, né, que o próprio Daido Moriyama mesmo fazia muito isso. Você olha os cliques dele, você meio que demora para entender o que está acontecendo ali, porque ele busca muito essa coisa surrealista, né? Ele fotografa de uma forma, às vezes usando baixa velocidade, para dar esse aspecto, né, de fotografia amadora, quando na verdade tem uma série de propósitos escondidos dentro da fotografia dele. E depois dando um pulo para o fotojornalismo, que vai para outra vertente, né? A gente já vai
pro Sebastião Salgado, vai pro famoso lá da menina afegã, gente, Steve McCurry. A gente pega os grandes nomes do fotojornalismo que também seguem um pouco dessa linha da fotografia de rua, de pegar às vezes o melhor ângulo, de compor de uma forma extraordinária, algo que é completamente comum. Você pega às vezes uma foto do próprio Sebastião Salgado, ele fotografando uma foca num lugar muito inóspito, no gelo, sabe? E ele faz isso com uma grandeza, com uma excelência, com uma beleza estética, uma profundidade tão intensa que só quem realmente gosta, né? Tem uma série dele chamada Workers, que é fantástico de ver a sensibilidade dele para fotografar pessoas trabalhando, pessoas nas suas funções diárias, né? Até a série fotográfica dele da Serra Pelada mesmo é de cair o queixo, de tão deslumbrante, tão magnífico que inclusive tem um clipe do Pharrell Williams, que é aquele cara que fez aquela música Happy, sabe? Que é tema do filme dos Minions. A música Happy. Não tem como nem explicar, tão famosa que é a música. Ele fez uma música chamada Freedom. E na música Freedom tem um take do videoclipe dele que é uma foto do Sebastião Salgado. Ele fez uma representação daquela foto. Ele não, né? O diretor de fotografia dele, né? Do videoclipe. Fez um frame muito parecido não, ele fez uma releitura da foto do Sebastião Salgado no videoclipe. É espetacular. E quando eu digo que não tem glamour, é que entra até num pensamento, num dito popular, não sei se é dito popular, mas eu já ouvi isso várias vezes, que o artista morre pobre, né? E eu enquadro o fotógrafo de rua, agora a gente deixa o Sebastião Salgado para lá, que eu estava falando mais de estética, enquadramento. O fotógrafo de rua ele se enquadra nessa coisa do artista, né? Porque a paixão dele e a vontade dele de fotografar tudo aquilo ali que ninguém quer saber, essa é a verdade, as pessoas só se interessam depois que o cara chegou lá, depois que ele saiu numa capa de revista, que ele saiu num jornal, que ele ganhou um grande prêmio, né? Mas até então ninguém liga para essa fotografia, a não ser a gente que gosta muito disso. Se o cara não souber aproveitar bem, não tiver uma forma de sustentar todo esse modo de vida, ele não tem sucesso, ele não consegue desenvolver aquilo ali, sabe? É muito difícil, muito difícil. É claro que eu estou falando aqui de um olhar leigo desse mercado de fotografia de rua, né? Eu não sei nem se existe um mercado disso, né? Eu sei que existe um mercado de fine art, de fotografia, que os caras viajam, fazem fotografia de landscape, vida animal e conseguem, né, vender para agências e tal. Mas o fotógrafo de rua, eu não consigo enxergar ele dentro de um mercado saudável onde ele possa viver dessa fotografia específica, sabe? Esse próprio Trevor Wisecup, eu dei uma olhada no material dele, achei alguns artigos sobre ele e até um pessoal criticando bastante, falando uns absurdos sobre ele lá, nem era sobre a fotografia dele, mas sobre o comportamento dele em relação a um produto que ele ia comercializar, né, que ele ficou muito famoso e tal, e o pessoal queria comprar um material dele. E cabe um parênteses aí, que ficar famoso não significa ganhar dinheiro. Fama e dinheiro são duas coisas completamente distintas, né? É só você analisar um cara que ganha no Big Brother, né? O cara ficou famoso e ganhou dinheiro, mas assim, se ele não tiver educação financeira, se ele não evoluir, ele perde todo o dinheiro dele, né? Se você ganha R$1 milhão e você tem uma renda, um gasto fixo de R$10.000 por mês, em alguns anos você está pobre de novo, né? Então, fama e ser muito conhecido não quer dizer nada. Você pega, por exemplo, os caras que ficam famosos no TikTok, o cara que fica famoso no Instagram, que virou meme, que fez uma dancinha, que fez alguma graça.
Ele às vezes consegue um contratinho ali de alguns meses com alguma marca, ele faz uma publi para fulano de tal e outra aqui, e de repente ninguém lembra do cara mais. Isso que eu estou falando dos que conseguem ser vistos e capitalizar em cima disso, mas a maioria não consegue. A maioria continua pobre. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns desses caras que explodiram, que estouraram aí em algum momento da vida, virou meme, e eu conversei com um cara no Instagram e o cara mandou um áudio, o cara falou toda a verdade para mim. Falou, cara, eu faço essa gracinha aqui, peço para a pessoa mandar um pix de R$50 e às vezes a pessoa não manda, né? Às vezes eu faço isso. E o que isso significa? Falta de gerenciamento. Você vê que o artista, geralmente quem cuida da vida do artista é a agência, é o assessor, é o empresário, porque o artista sozinho ele não vive, ele não se mantém. Então, no meu ponto de vista, a fotografia de rua, para mim, virou apenas uma manifestação de arte do meu pensamento, mas é algo super restrito, entendeu? Super restrito, que é uma pena. É uma pena, mas assim, ainda mais no Brasil, onde as pessoas buscam pelos seus direitos, né, e adoram esfregar isso na cara de todo mundo, né? Não, direito de imagem, né? Porque eu tenho direito sobre a minha imagem. E claro que a pessoa tem mesmo o direito sobre a imagem dela. Mas se as pessoas entendessem a finalidade daquilo, né, talvez o olhar das pessoas seria diferente. Só que eu não vejo essa cultura forte no Brasil, sabe? Um cara que pega uma câmera e vai para o centro de uma grande cidade e fica clicando as pessoas ali e, sabe? Então, não tem glamour, não é fácil e é de difícil compreensão para novos espectadores. É o que eu penso, né? Vou parar de consumir fotografia de rua? Não. Vou parar de fazer? Também não. Mas o meu método, a minha forma hoje de fotografar a rua é bem diferente. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Quero saber o que você acha. Até o próximo vídeo.